Olá. Bom, hoje a gente vai mergulhar numa questão que acho que todo mundo já sentiu na pele, né? Aquela batalha interna. Emoção versus razão. Pois né, uma tensão clássica. Exato. E a nossa análise vai partir de um texto que usa um evento bem trágico para investigar por que as paixões, sabe, tantas vezes parecem tomar conta do nosso raciocínio. É uma forma impactante de começar a discussão. Sim. O objetivo é tentar entender as raízes disso. Por que as emoções parecem ter esse poder todo? Ok, vamos tentar desvendar essa relação, que é bem complexa. Certo. E a história da família Crabtree serve como um ponto de partida, assim, muito doloroso. A Matilda, uma adolescente, 14 anos, quis fazer uma surpresa para os pais de madrugada. Hum, O pai, o Bob, ouviu um barulho, achou que era um invasor e, bom, tragicamente atirou na própria filha. puxa vida. E o que torna essa tragédia tão relevante para nossa conversa é justamente a lente da biologia evolutiva, né? Como assim? A reação imediata do Bob, guiada pelo medo, pelo instinto de proteger a família. Isso não vem do nada, entende? Reflete mecanismos de sobrevivência muito antigos, forjados ao longo de um período pré-histórico imenso. Então é como se fosse um programa antigo que roda automaticamente? Precisamente. É isso. São respostas quase reflexas, sabe? Gravadas no nosso sistema nervoso, durante mais de 1 milhão de anos de evolução humana. Nossa. A capacidade de reagir na hora a uma ameaça percebida. Como o Bob fez ao pegar a arma? Exato. Isso era, muitas vezes, a diferença entre viver e morrer, entende? Entre passar os genes adiante ou não. Nossas emoções foram esculpidas para isso. Agir rápido, muitas vezes antes mesmo que a parte racional do cérebro consiga, tipo, analisar a situação com calma. É interessante pensar nisso. E ao longo da história que a gente conhece, a registrada, parece que sempre houve tentativas de lidar com essa força, né? Sim, o material que a gente analisou menciona isso. O texto cita exemplos como o Código de Hammurabi, os Dez Mandamentos, até os éditos do imperador Ashoka, lá na Índia. Vendo assim em conjunto, parecem esforços da civilização para regular, talvez até para domesticar esses impulsos emocionais tão potentes. Sem dúvida. Tentativas de colocar ordem nesse caos interno. E o Freud também, né? Ele apontou essa tensão no mal-estar na civilização, o conflito entre nossos desejos mais básicos e as regras sociais. E aí a gente toca num ponto-chave, o descompasso temporal. Se a gente conecta isso tudo, a gente vê um paradoxo fundamental. Que seria? A nossa arquitetura emocional básica, sabe? As fundações de como a gente sente e reage. Isso foi moldado principalmente lá atrás durante o Pleistoceno. A pré-história. Isso. Aquela era imensa que forma a maior parte da jornada humana e que definiu nossa biologia essencial. Estamos falando de centenas de milhares de anos nos adaptando ao mundo de urgências imediatas, perigos constantes. E isso contrasta, nossa, brutalmente com a história da civilização, que é super recente em termos evolutivos. Exatamente. Um piscar de olhos. A civilização, especialmente com a agricultura, cidades, isso explodiu nos últimos 10 mil anos. E a tecnologia, então, nem se fala. Nos últimos séculos, a população humana saltou de poucos milhões para bilhões. É impressionante. Só que, e aqui está o ponto, os nossos gabaritos biológicos para a vida emocional, a fiação básica do cérebro que governa medo, raiva, amor, isso quase não mudou nesse período recente. Biologicamente falando, a gente ainda carrega o hardware emocional da Idade da Pedra, entende? Entendi. Isso explica muita coisa. Mas aí fico pensando, essa programação antiga só atrapalha hoje? Ou o texto sugere que ela ainda pode ter alguma utilidade, mesmo causando esses conflitos e às vezes tragédias? Olha, é uma ótima pergunta. Essa herança não é inerentemente boa ou ruim, né? Ela simplesmente é. Ela nos deu vantagens cruciais para sobreviver no passado. O problema é o contexto. O mundo mudou muito rápido. Muito. Hoje a gente enfrenta dilemas super complexos, situações sociais, éticas, que eram inimagináveis para os nossos ancestrais. Mas a gente enfrenta tudo isso com esse mesmo repertório emocional primordial.
Nossas reações, como a do Bobby Crabtree, infelizmente, não são moldadas só pela lógica ou pela nossa história pessoal. Elas são profundamente influenciadas por esse legado ancestral poderoso, que continua operando ali, sabe? Sob a superfície da consciência. Entendido. Então, para a gente amarrar as ideias, o que podemos levar dessa análise? Fica bem claro que essa aparente dominação das paixões sobre a razão não é só uma fraqueza pessoal, né? Tem raízes muito firmes na nossa longa jornada evolutiva. Exatamente. As mesmas emoções que garantiram a nossa sobrevivência lá atrás podem, nesse mundo moderno tão diferente, gerar resultados, bom, inadequados ou até devastadores. Nossa herança ancestral ainda pesa muito em como a gente reage ao mundo. Isso nos deixa com uma reflexão importante, eu acho. Tendo consciência desse descompasso, sabe, dessa herança evolutiva profunda que a gente carrega, esse software emocional antigo rodando no mundo moderno, como é que a gente pode usar esse conhecimento para navegar melhor os desafios emocionais de hoje em dia? Boa pergunta. Que implicações isso tem para a educação, por exemplo? Ou para a forma como a gente organiza as nossas sociedades, ou como a gente tenta resolver conflitos? Sabendo dessa tensão fundamental que existe entre a nossa natureza ancestral e a nossa realidade atual. É algo para se pensar, né?